Senhor. O texto do Evangelho de hoje nos traz a solução de um conflito enfrentado por José. Como nós sabemos, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo e isso gerou um conflito em José. E nós temos hoje nesse texto como isso é solucionado. Como Deus mostra a José a origem de Jesus. E o Papa Francisco acaba de determinar que esse ano que se inicia, o ano litúrgico que se inicia agora, ele será dedicado a São José. E publicou um documento, uma carta, onde ele fala sobre São José e justifica essa atitude dele. Essa carta é acessível a todos nós. Ela está disponível no site do Vaticano. É só você entrar lá na internet, no Google, escrever Carta do Papa sobre São José. Vai direcionar para o site do Vaticano. Está lá em português. Ela não é grande, ela é curtinha e é muito interessante. E esse evangelho de hoje, esse tema, nós podemos refleti-lo à luz dessa carta do Papa, onde ele fala um pouco sobre São José, justificando a escolha dele, a decisão dele de dedicar esse ano a São José. E nós olhamos para São José e nós percebemos alguma coisa. E o Papa vai, durante a carta dele, vai falando um pouco disso. O que eu vou falar aqui agora é a partir da carta do Papa e a partir do Evangelho. Então vocês podem checar na carta dele. Muito acessível. Não é de linguagem difícil. Então, a primeira coisa que nós percebemos em São José é que ele aparece pouco. O centro do Evangelho é Jesus, nós damos muita atenção a Maria, mas São José parece que fica um pouco de lado. No entanto, ele é importantíssimo. E o que chama a atenção em José é que ele não fala nada. Maria, nós damos tanta atenção a ela, e nos Evangelhos, Maria fala muito pouco. Os biblistas identificam o que eles chamam de 6 palavras de Maria, 6 ocasiões em que Maria fala alguma coisa nos Evangelhos. Mas José, ele não fala nada. Nós podemos pensar assim, na verdade ele fala. Ele não fala com os lábios, ele não fala com a boca, não fala com palavras, mas ele fala de uma outra forma. Ele fala com as atitudes dele. As atitudes dele são muito eloquentes. E é isso que nos interessa. E é isso que o Papa chama atenção na carta que ele publicou. Gostaria de chamar a atenção aqui para 3 formas de José falar. 3 palavras concretas dele, que não saem da boca dele, mas saem das mãos dele, das atitudes dele. A primeira atitude e a primeira forma dele falar, que já está implícita aqui nesse trecho do Evangelho, e que nós vemos na vida dele, é a atitude de ternura. Ternura é uma forma de cuidado. Então ele demonstra essa ternura através do cuidado que ele dedica a Maria e a José. Nós sabemos que Maria e José foram super bem cuidados por José. Maria e Jesus foram super bem cuidados por José. O Evangelho abre mostrando isso. José, que é chamado aqui de um homem justo, a palavra justo na Bíblia significa santo. A Bíblia dedica poucas vezes esse título de justo a uma pessoa. Pouquíssimas pessoas recebem na Bíblia esse título de justo. José recebe. Ele quer preservar Maria. Ele não quer que ela seja morta. E ele a protege. Depois, quando Jesus nasce, ele protege Jesus e protege Maria junto. Ele tem que levá-los para o Egito para evitar que Jesus seja morto. Uma atitude de ternura. José fala com a vida dele, com as atitudes dele. Não com as palavras da boca, que saem da boca, mas com a expressão que saem das atitudes. Então José é o homem da ternura, o homem do cuidado, o homem da preocupação com o outro.
A segunda atitude de José é uma atitude de acolhimento, sobretudo o acolhimento da palavra que Deus dirige a ele, da vontade que Deus manifesta sobre ele. Nós vimos aqui ele em sonho, e na Bíblia Deus transmitiu uma mensagem em sonho, tem um significado específico. A gente não vai falar aqui porque exigiria uma grande explicação, não daria nem tempo. Mas o texto aqui de hoje vai mostrar que Deus esclareceu José sobre a situação com Maria através de um sonho. E ele acordou e fez aquilo que o anjo disse para ele: ir para casa e acolher Maria como sua esposa. Então, José, ele fala através do acolhimento. Primeiro, o acolhimento da palavra de Deus que é dirigida a ele, através do anjo. Segundo, o acolhimento da vontade de Deus a respeito dele. Deus queria que ele acolhesse Maria como esposa para cuidar dela e de Jesus. E ele não questionou isso, mesmo que ele não tivesse entendido. Atitude de acolhimento. José é o homem do acolhimento. Primeiro o homem da ternura, do cuidado. Depois o homem do acolhimento. E uma terceira palavra concreta de José, que sai das suas atitudes, nós poderíamos chamar de despojamento. Ele se despojou da vontade de ser valorizado, de aparecer ali. Ele ficou à sombra de Maria. E o que não é pouco na época. A cultura da época colocava o homem como o dono da família. O homem era dono da mulher, o homem era dono dos filhos. Parece que José se despojou dessa vaidade. Ele não se despojou da sua função na família, mas ele se despojou de querer aparecer como o ator principal. Deixou que Jesus aparecesse mais, deixou até que Maria aparecesse mais do que ele. Isso tudo está na carta que o Papa escreveu e muito mais. Por isso o convite a ler essa carta, a meditar essa carta durante o ano. Com toda certeza, ao longo desse ano, essa carta vai aparecer muitas vezes aqui. Seja na palavra do Padre Antônio, seja na minha, quando estiver fazendo uma homilia, e em outros momentos, porque José vai estar presente durante todo o ano, com essas atitudes e muitas outras que nós não falamos aqui agora. Que diante dessa atitude de José, nós todos, homens ou mulheres, possamos nos inspirar nele, para agir como ele, para falar como ele. José é o homem que não fala nada com a boca, mas fala muito com as suas atitudes. Que inspirados neles, nós possamos também crescer na ternura, no cuidado com os outros, nós possamos crescer no acolhimento da palavra de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, e que nós possamos também nos despojar de muitas coisas que não fazem com que nós cresçamos como seres humanos. Que José possa, nesse ano, ser uma fonte de inspiração para todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.